eu venho com mais um Leituras do Mês, dessa vez compartilhando os livros que eu li durante o mês de fevereiro. Mas é claro que antes de falar um pouco sobre cada um desses livros, será que eles entraram na minha lista de favoritos ou não, eu preciso te lembrar de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha se você gosta desse estilo de conteúdo e também de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Agora, se você quiser acompanhar mais do meu dia a dia, coisas pontuais que eu não consigo compartilhar muito por aqui, você pode me seguir lá no Insta, porque lá eu estou compartilhando esse tipo de conteúdo, principalmente agora que eu estou trabalhando 100% de casa. Confesso que o mês de fevereiro foi um que eu não esperava ter tantas leituras boas, principalmente livros que eu escolhi que já tinham sido lançados há bastante tempo, mas acabaram entrando na minha lista de favoritos do ano. Então, mais uma vez, no vídeo de leituras do mês, eu tenho livros que entraram na minha lista de favoritos de 2021. E o primeiro livro que eu li no mês de fevereiro foi Como Agarrar uma Herdeira, da Julia Quinn. Esse foi um livro que eu li no formato digital, e ele faz parte, se eu não me engano, de uma duologia bem antiga da autora, mas como eu estava com saudades da escrita dela, pensei por que não fazer a leitura de um livro dela, mesmo que tivesse sido lançado há bastante tempo. Afinal, já li todos os lançamentos do ano passado e não esperava que eu fosse me surpreender com essa história, ao ponto de ter feito a leitura desse livro em 5 horas e ele ter entrado na minha lista de favoritos de 2021. E nesse livro nós conhecemos a história de Caroline Trent, que é a nossa protagonista. Ela perdeu os pais muito jovem e acabou tendo vários tutores ao longo da sua vida, desde quando era criança. O motivo pelo qual ela teve vários tutores é porque ela tinha uma herança também. Então a grande maioria ali dos parentes estavam praticamente interessados nessa herança que eles podiam gerenciar enquanto ela era ainda considerada menor de idade. Até que chega um ponto da vida dela que ela acaba tendo tutores que não são relacionados à sua família, porque os seus parentes todos faleceram, ela é bem azarada nesse ponto, e aí ela acaba caindo nas mãos de vários estranhos, de tutores bem estranhos que acabam gerenciando, né, a sua vida e também a sua fortuna. Então ela é sempre tratada como se fosse uma empregada, como se fosse mesmo uma desconhecida naquelas famílias. Até que chega um momento em que ela está há alguns meses de realmente atingir a idade em que ela pode ser responsável pela sua herança, e ela é quase violada pelo filho do seu tutor atual, porque ele tem interesse em fazer com que os filhos se casem, assim ele terá controle sobre toda a herança dela. Ela consegue escapar dessa situação, só que na calada da noite, quando ela está escapando, ela acaba sendo sequestrada por outro homem, que é o Blake. O Blake é o nosso par aqui romântico dessa protagonista, e ele aparece exatamente nesse momento da história em que a nossa protagonista está fugindo, porque ele está trabalhando para o governo, no caso, naquela época, a coroa. E ele está concluindo a sua última missão, que é praticamente ali prender uma espiã espanhola. E ele tem várias evidências que a espiã espanhola está trabalhando para o tutor atual de Caroline. Só que ele não sabe que a Caroline, na verdade, não é a espiã espanhola. Mas quando ele vê essa mulher fugindo na calada da noite daquela casa, ele tem certeza absoluta de que ela é a espiã espanhola que ele estava buscando, e agora ele vai conseguir concluir a sua última missão e assim ser capaz de sair aí desse trabalho para o governo, para a coroa, e conseguir ter uma vida mais calma, ainda mais pelo passado que é apresentado dele ao longo do livro, em que ele perdeu a noiva dele para a coroa. Então ele não gosta mais desse serviço nesse ponto de que arriscar a vida dele ou de outras pessoas, então ele quer realmente parar com isso, e essa é a sua última missão. Então aí a história ela vai se desenvolvendo nesse ponto em que ele sequestrou a pessoa errada, mas a Caroline precisa ficar escondida até que ela consiga atingir a idade em que ela pode tomar ali, né, o controle de toda a sua herança. Então ela acaba ali ficando bem quieta e deixando praticamente que ele ache que ela é sim aquela espiã espanhola que ele está procurando. E do outro lado, o Blake fica meio confuso porque a descrição da espiã espanhola é uma pessoa fria, sem emoções, e ele acaba encontrando na Caroline uma mulher que ele não esperava, com um senso de humor, uma pessoa ali que tem várias aventuras, que tem muita positividade em relação à vida e que lembra um pouquinho ali da sua noiva que praticamente foi assassinada. E aí ele fica lidando com esses conflitos de sentimentos, porque afinal aquela mulher é a espiã espanhola e ele precisa entregá-la para o governo, mas ele tá criando uma conexão com ela ao longo desses dias ali que ele está mantendo-a trancada dentro da sua casa, até que ele consiga avisar a coroa que ele finalmente encontrou essa espiã que todos estavam procurando. E aqui vamos para algumas considerações em relação a esse livro e o motivo pelo qual ele entrou na minha lista de favoritos desse ano. Primeiro, eu não estava esperando que eu fosse encontrar uma história
história tão boa e que eu desse realmente gargalhadas ao longo da leitura. São situações, assim, algumas bem importantes e que você fica bem sério, eu diria, no momento da leitura, mas há outras situações, principalmente com os personagens secundários, que é ali o parceiro de Blake e também a irmã de Blake, que acabam aparecendo na história, e você dá altas risadas com todos os acontecimentos e as situações que acabam ocorrendo, porque no fim do dia a Caroline tá fingindo ser uma pessoa que ela não é, e quando Blake descobre que ela não é aquela espiã espanhola, várias outras coisas acontecem ao longo da história. Então o que eu já posso compartilhar com vocês é que sim, é um livro que garante altas risadas ao longo da leitura, apesar de vários assuntos bem sérios que são tratados ao longo da narrativa. O outro lado também que nós temos é essa escrita da Julia Quinn, que é uma escrita tão gostosa, assim, é o tipo de livro que você realmente lê em um único dia. Eu li esse livro em 5 horas, porque cada vez mais que eu parava ali a leitura, eu ficava com aquela curiosidade de o que será que vai acontecer agora com eles? Será que eles vão descobrir quem é a pessoa por trás de tudo que está acontecendo na história, aquele mistério? E aí você fica, né, preso praticamente na leitura e não consegue pausá-la, por isso que eu acabei devorando esse livro praticamente em 5 horas. Em resumo, esse é um livro que vai entrar na sua lista de favoritos se você está buscando uma história que tem suspense, mistério e romance na medida certa. Não é aquele livro que traz aquela profundidade em relação ao desenvolvimento dos personagens, mas ele te garante ali altas gargalhadas e muita diversão ao longo da leitura, principalmente se você está nesse período de isolamento social e está buscando uma leitura mais leve ali para passar o seu tempo, sem contar que o casal protagonista, os dois, eles têm personalidades muito fortes e um senso de humor assim extraordinário, então é por isso que você vai acabar simpatizando com esses personagens ao ponto de realmente colocar esse livro na sua lista ali de favoritos desse ano. Já minha segunda leitura também foi de um livro digital, O Jeito Harvard de Ser Feliz, o curso mais concorrido da melhor universidade do mundo. E esse foi o tipo de livro que eu encontrei durante meu processo de pesquisa de próximas leituras que eu sempre faço no começo de cada mês. E é um livro que é de um gênero que eu não sou tão fã assim, mas eu gostei da premissa dele e pensei por que não fazer a leitura desse livro, afinal o pior que pode acontecer é eu não gostar do livro e acabar não recomendando esse livro no vídeo de leituras do mês. Mas foi um livro que me surpreendeu, não ao ponto de entrar na minha lista de favoritos do ano, mas é um livro muito interessante para quem está buscando saber mais sobre psicologia positiva, os impactos que a felicidade pode ter na sua vida, no seu desenvolvimento pessoal e profissional. E não é aquele negócio de, você precisa ser 100% positivo e feliz o tempo inteiro. Mas como você pode encontrar formas de treinar o seu cérebro ao ponto de que cada vez que você enfrenta uma situação, por mais que ela seja uma situação horrível, você consiga pensar em algo positivo ou como você pode solucionar aquele problema da melhor forma possível. Então é não ser uma pessoa negativa em que você tá sempre reclamando de tudo, ou que você tá sempre vendo o lado negativo de tudo, ou pensando, ok, muito legal, mas eu jamais vou chegar aqui nesse objetivo, ou eu jamais vou conseguir fazer essa viagem, ou conseguir fazer esse intercâmbio, porque tá muito distante da minha realidade. Então ele acaba mostrando que sim, há formas de você se planejar ao ponto de que você consegue treinar o seu cérebro para ver outras alternativas que não sejam essas voltadas para o lado ali, né, do negativo, das coisas que nunca vão dar certo, por exemplo. E o mais interessante desse livro é que o autor, ele testou o que ele chama de 7 princípios ali para você chegar, né, nessa, não diria psicologia positiva, mas nesse ponto ali de treinar o seu cérebro para ver outras alternativas puxadas ali para felicidade ou resultados positivos. Ele testou isso com alunos da própria universidade. E aí você vai vendo ao longo dos experimentos que, em teoria, todo mundo que entra nessa universidade tem uma vida perfeita ou é o aluno perfeito, e muitas vezes esses alunos estão com uma série de problemas, principalmente alunos ali que têm muita pressão nesse sentido, né, de trazer a perfeição, de serem os melhores da sua turma. É sempre assim, você precisa ser o melhor porque você entrou na melhor universidade do mundo. Então ele acaba trazendo ali vários resultados e várias experiências que ele passou, inclusive, em outros testes, e ele vai mostrando ali a lição de cada experiência que ele teve. Isso é muito interessante, ele não mostra a metodologia, como você pode seguir o passo a passo, como outros livros que eu já comentei por aqui no canal, mas ele acaba trazendo essas lições ali e os aprendizados em relação a cada uma delas. E ele acaba ressaltando ao longo do livro a importância de você praticar esses 7 princípios que ele criou, assim você vai conseguir treinar o seu cérebro para que ele consiga ver essas alternativas. Se você só ler o livro e pensar que você vai conseguir, né, mudar do dia para noite após a leitura do livro,
não vai adiantar, porque na verdade você não treinou o seu cérebro, assim como meditação e outras práticas aí que estão mostrando vários resultados positivos nas vidas das pessoas, seja no aspecto ali pessoal ou profissional. Em resumo, esse é um livro que vai te mostrar que sim, é possível você mudar aquele humor de determinado ambiente, seja no lado profissional ou pessoal, a partir do momento que você vem com toda aquela energia positiva, que você começa uma reunião de uma forma diferente ou uma conversa de uma forma diferente, que não puxa para esse lado pessimista da vida. E também do outro lado, as pessoas que você está interagindo no dia a dia, será que aquelas pessoas te agregam algum valor? Será que você tem pessoas pessimistas na sua vida? Se sim, como você pode transformar esse cenário de forma que você não fique tendo essa energia pessimista delas e acabe no fim do dia se tornando uma pessoa pessimista também. Então é importante que você reflita muito, até mesmo nas redes sociais, quem você segue, se são pessoas que o tempo inteiro estão reclamando, ou se são pessoas que têm uma vida 100% perfeita. Talvez você tenha que buscar outros criadores de conteúdo que estão trazendo algum conteúdo ali que vai realmente agregar valor na sua vida no fim do dia e também melhorar o seu humor ao longo do dia. Então é importante que você não pense que esse é um livro que fala muito da vida perfeita, da felicidade o tempo inteiro, ou daquela coisa, né, que eles vendem do lado da psicologia positiva, que é estar sempre feliz e positivo, porque há vários momentos da sua vida que isso não vai acontecer. Estamos vivendo num cenário que é muito difícil você ser uma pessoa positiva, mas dá sempre para encontrar alguma forma de o que eu posso fazer hoje na minha vida que vai mudar o meu dia para melhor amanhã. Então são passos, eu diria assim, de bebê, que você consegue fazer essa mudança, criar um novo hábito, no fim do dia treinar o seu cérebro para que ele consiga encontrar essas alternativas e você veja os resultados desses 7 princípios na sua vida, seja no seu sucesso pessoal ou profissional também. Então vale a pena, se você está buscando esse tipo de leitura, que você quer saber mais sobre pesquisas, sobre testes mesmo científicos, coisas que comprovam que esse tipo de metodologia, esses princípios acabam funcionando no fim do dia. E o mais legal é que esse autor, ele testou em várias empresas, com grandes executivos, com pessoas também que trabalham no operacional, com pessoas do dia a dia que não tem nada a ver com esse mundo corporativo, ou pessoas que têm dificuldade em criar esse balanço entre trabalho, a vida pessoal e a vida profissional também. Então ele acaba trazendo muitas informações bem interessantes, uma leitura rápida, mas que definitivamente vai te agregar ali muito valor no fim do dia, e você vai acabar testando diversas coisas que ele menciona no vídeo para ver se realmente traz aquele resultado que você está buscando, ou se você precisa adaptar algumas coisas que são mencionadas aqui para que você consiga encontrar mesmo o resultado na sua vida de acordo com a sua realidade e com a sua rotina também. E o terceiro livro que eu li também foi no formato digital, Lições Inesperadas sobre o Amor. Esse é um livro que faz parte daquela coleção de romances de hoje lançada pela editora Arqueiro. Há vários livros aqui que estão aparecendo nos meus vídeos de leituras do mês. Alguns entraram na minha lista de favoritos, outros foram livros que eu tinha altas expectativas e acabei me decepcionando um pouco com a história. Então vamos começar a falar sobre a história desse livro. Aqui nós temos como casal protagonista a Ginny e o Dan. Eles se conheceram através de um site de relacionamento online, acabaram ali se conectando com várias coisas, se encontrando nos finais de semana, porque ele é veterinário, então ele tem uma carga de trabalho muito alta. Ela, por outro lado, tinha uma carreira ali, né, no ramo musical, tinha uma banda, mas acabou se separando, e não de uma forma amigável ali, da sua melhor amiga, que acabou, né, nesse sentido, traindo a confiança dela, porque ela esperava que elas fossem realmente seguir com composições de músicas e com essa banda por muitos anos, mas a amiga dela acabou entrando nesse ramo musical e deixando-a de fora. E aí ela se entrega totalmente a esse relacionamento que acaba atingindo novos níveis a partir do momento que, após alguns meses, se eu não me engano 6 ou 7 meses, ela recebe o pedido de casamento do Dan. E o mais interessante é que essa história começa a partir do momento que ela está vestida de noiva dentro do carro, a caminho da igreja para ter o casamento ali com o Dan, e aí ela acaba tendo diversas dúvidas em relação à tomada de decisão. Será que ela realmente deve se casar com ele? Será que ele é o homem, o amor da vida dela? E ela começa a se questionar sobre tudo isso, ela acaba tendo ali uma crise de pânico nesse processo, ela pede para que o pai dela pare o carro porque ela não acha que ela vai fazer a coisa certa se casando com ele, ela sente que ela não conhece ele direito, mas enfim, esse pânico, todos esses questionamentos surgiram quando ela está ali a minutos
de chegar na igreja e realizar o seu casamento, ou seja, já está tudo ali pago, né? Todo o dinheiro gasto em relação à igreja, em relação à festa, em relação aos convidados, convites, viagens, e ela fica pensando em tudo isso e ela decide que ela não vai se casar, então ela acaba ligando pro Dan, só que as duas mensagens caem na caixa postal, e aí ela fica nessa expectativa de que em algum momento ele vai ligar pra ela, afinal ela vai se atrasar e muito para chegar à igreja, e aí quando ele ligar pra ela vai ter a oportunidade de se explicar o motivo pelo qual ela não pode se casar com ele, e também para que ele avise os demais convidados que não teremos casamento hoje. Porém, o que acontece é uma grande reviravolta, porque ela recebe a ligação do melhor amigo de Dan, avisando que ao sair do hotel, ele sofreu um acidente, ele foi atropelado por um ônibus, ele estava usando o celular no momento desse atropelamento, o caso dele é grave e por isso o casamento foi todo cancelado. Por um lado, ela vê isso, né, como destino, falando pra ela, realmente você não deve se casar com ele, mas pelo outro lado, ela fica em dúvida se ela foi a responsável por esse acidente, porque ele foi atropelado porque ele não estava prestando atenção na rua ao momento em que ele estava atravessando para o outro lado, e sim mexendo no celular. Então ela fica imaginando se ele estava ouvindo a mensagem dela a partir do momento que ele estava atravessando a rua, ou seja, de alguma forma ela é culpada pelo que aconteceu com ele. Ele acaba indo pro hospital, fica em coma, e ela fica constantemente em diversos capítulos com essa culpa de será que realmente eu fui a responsável por isso? E o fato é que ninguém consegue encontrar o celular dele. Então fica aquele questionamento de o que será que aconteceu? Será que ela foi responsável por esse acidente ou não? Mas ela também se questiona em relação ao casamento. Depois que ele sair do coma, porque eles têm fé de que ele vai sair do coma assim, se recuperar, por mais que o acidente tenha sido ali, né, bem complicado e muito grave, ela fica refletindo em como ela vai explicar para todo mundo, se ele conseguir sair do coma, que ela não vai abandonar ele pelo fato de ele ter sofrido o acidente, mas que desde o primeiro momento ela não queria ter esse casamento, que ela já havia tomado a decisão. Mas só que o problema é que ela não consegue encontrar uma explicação que é boa o suficiente para realmente dizer para as pessoas o motivo pelo qual ela não vai se casar com ele, que não adianta remarcar o casamento porque ela já viu que aquilo não vai ter um futuro. Mas que ela é a noiva perfeita, que está ali acompanhando seu futuro marido todos os dias, contando histórias para ele, tocando músicas ali na cama de hospital, torcendo para que ele realmente saia desse coma, e todo mundo, o hospital, os familiares, acham que ela realmente é aquela noiva perfeita, que está aguardando o amor da sua vida retornar para que eles consigam fazer o casamento, e ela não sabe como explicar para essas pessoas que não terá um segundo casamento. A única pessoa que sabe de tudo isso é o pai dela, que estava com ela ali no carro. E assim nós temos o desenvolvimento da história, eu não diria nem do casal protagonista, porque o Dan é o tipo de personagem que fica em coma praticamente 95% da história. Então aqui nós temos o desenvolvimento da protagonista, porque no fim do dia ela se mudou para uma cidade que ela ia começar a sua vida com o Dan, e aí nessa cidade ela não conhece absolutamente ninguém, não conhece os lugares, mas a partir do momento que ela tem que acompanhá-lo todos os dias no hospital, fazer ali todo o processo de visitas, tentar fazer com que ele saia mesmo desse coma, trazendo lembranças, músicas, momentos que eles vivenciaram juntos, ela acaba criando laços de amizades com as pessoas locais, principalmente com os donos responsáveis pela clínica ali que o Dan iria trabalhar como veterinário. E ela acaba também criando um forte laço com o melhor amigo do Dan, porque ele também está acompanhando todo o processo de recuperação dele, mas ele parece ser o melhor amigo um tanto quanto suspeito e com uma personalidade bem diferente do Dan. E aqui vem um ponto muito importante: quando ela vê esse melhor amigo dele e outros parentes, e até mesmo a mãe dele contando histórias sobre ele, ela percebe o quão pouco ela conhecia o homem pelo qual ela achava que estava apaixonada e que ia se casar. Ela percebeu que todos os momentos que eles vivenciaram eram momentos bem superficiais, era uma bolha que eles criaram ao longo ali de finais de semana, e que na vida real mesmo ela praticamente não conhece aquele homem que está em coma, e tudo isso só reforça que realmente ela não deveria se casar com ele, que foi a decisão errada. E a pergunta que você deve estar se fazendo é: será que esse livro vale a leitura ou não? Esse era um livro que eu tinha altas expectativas em relação à história. Não diria que eu me decepcionei com ela, mas esperava um pouco mais desse desenvolvimento, principalmente do casal protagonista, mas eu também entendi o motivo pelo qual a autora trouxe ali o protagonismo realmente para a Ginny e não para o Dan, que ficou em coma ao longo da história. Esse é um livro sobre escolhas que outras pessoas acabam fazendo por você, porque elas acham que são as melhores escolhas para a sua vida, e você acaba lidando com as consequências no futuro, não elas. Também tem o ponto ali dos casamentos, a realidade de um casamento bem sucedido, aquele casamento de 30, 40, 50 anos, que não é perfeito, não é aquilo que é vendido nos filmes, nas séries. E o desfecho foi um que eu confesso, não gostei tanto assim, mas também entendi o motivo pelo qual o autor escolheu
Esse eu diria Felizes para Sempre, que fez sentido ao longo da história, mas não é aquele desfecho que você está esperando em livros que tem essa premissa de romance entre o casal protagonista. E aí, do outro lado, a autora também traz um aspecto muito importante em relação a essa questão das fábricas de filhotes, né? A importância de você ver exatamente do local que você está comprando o filhote. Tem várias cenas aqui, eu não diria nem pesadas, mas cenas que realmente tocam o seu coração, que você fica, nossa, isso já apareceu no jornal, eu já vi em alguma rede social alguém falando sobre isso. E é claro que no fim do dia a melhor opção é realmente adotar, porque nós temos vários animais que estão ali esperando uma oportunidade de ter uma vida feliz, ou um restinho da vida feliz, alguns mais velhinhos, só estão buscando um lar, uma família para que eles possam fazer parte. Então a melhor opção sempre, no fim do dia, é fazer uma adoção, mas ela traz essa conscientização por trás de tudo aquilo que acontece nas fábricas de filhotes. E aí você tem também um outro ponto dessa história, que é um acontecimento que tem o cachorro envolvido, lembrou muito Marley e eu. Ou seja, esse é o momento que você deve preparar os seus lencinhos, porque ele é muito bonito, a forma como a autora descreveu todo aquele acontecimento, a despedida, é o tipo de momento que vai te emocionar, assim como Marley e eu provavelmente te emocionou também. Ou seja, é um livro que ficou ali mediano, eu não gostei, mas eu também não achei que foi uma decepção. Então é aquele livro assim, que se você tá buscando uma leitura passatempo, boa opção, mas há outros livros que fazem parte dessa coleção ali lançada pela editora Quero, que são bem melhores e provavelmente vão entrar na sua lista de favoritos. E assim terminamos mais um vídeo de leituras do mês. Deixe aqui nos comentários se você já leu os livros que foram citados por aqui, ou quais foram os livros que você leu durante o mês de fevereiro. E eu vou ficando por aqui, um grande beijo e até a próxima. Tchau!